Olá, seja bem-vindo a mais um observatório do terceiro setor, o olhar da cidadania. A dor que se transformou em causa social. Foi assim que nasceu a Associação Nosso Sonho, entidade filantrópica que promove a inclusão social de crianças e jovens com paralisia cerebral na sociedade e no mercado de trabalho. Hoje a convidada do programa é a psicóloga Sueli Katz, fundadora da instituição. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Paralisia cerebral é uma lesão de uma ou mais partes do cérebro. Não é considerada doença, mas sim um quadro de uma lesão irreversível. Tudo bem, Sueli? Tudo bom, e você? Seja bem-vinda a mais um Observatório do Terceiro Setor. E muito obrigada pela oportunidade. Sueli, tem uma história de dor que se transformou numa entidade muito importante para crianças com problemas de paralisia cerebral. Sim. Eu tive um filho, tive o privilégio de ter um filho com paralisia cerebral e ele faleceu com 24 anos. E quando ele faleceu, meu mundo assim se desfez, uma situação muito difícil, porque a paralisia cerebral, ela, por ser um quadro irreversível, não se explica muito por que de repente faleceu, né? Para mim pegou muito de surpresa. Assim, eu tive mais 3 filhos e nós educamos os filhos para seguirem com a reabilitação, bom, enfim. E daí, assim, o que me doía muito é deixar esse mundo maravilhoso que eu descobri, que era um mundo que você não precisa dar fala para as pessoas entenderem, basta um olhar, você descobre um mundo à parte, né? Daí eu sempre tive um sonho de abrir alguma coisa. Eu via também que tinha uma população muito carente e que não tinha acesso à reabilitação, que eu sempre pensei na paralisia cerebral como reabilitação, porque assim, são crianças jovens com acometimento neuromotor que pega braços, pernas e a fala, porém o cognitivo é preservado. E eu sentia carência, assim, primeiro ter uma comunicação melhor. E segundo, assim, como que o mundo não vai saber o que eles sabem, né? E daí, a partir daí, bom, eu me separei na época, e uns anos depois reencontrei um amigo de infância. Nós nos conhecemos desde os 8 anos, estudamos juntos e nos apaixonamos, inexplicavelmente. E daí casamos, ele perguntou, e qual é seu sonho? Eu falei, o meu sonho é montar uma instituição para essas crianças e para o mundo entender o que é paralisia cerebral. E aí você enfrentou muitas dificuldades? Na hora de abrir? Isso. Muitas. Assim, primeiro que as pessoas me enxergavam como uma louca, porque sonhar é uma coisa meio de louco, né? E daí ele embarcou nesse sonho, graças a Deus, mas daí dificuldades assim, porque a gente não tinha muita informação também, o que é montar uma ONG, como estruturar uma ONG, a parte legal e a parte financeira também, né? Nós não tínhamos assim dinheiro mesmo para montar. Nós tínhamos o sonho só e eu sabia o que a gente queria. Nós queríamos trazer a comunicação alternativa para que mais crianças pudessem se comunicar. Isso foi há quanto tempo? 10 anos, está fazendo 10 anos agora, tenho muito orgulho. Bastante orgulho da onde chegamos. Esse trabalho que você começou, você contou com uma equipe multidisciplinar, com voluntários? Sim, nós tínhamos poucas crianças, a princípio 4 crianças, depois foram chegando, e hoje nós temos 45, e uma equipe excelente. Até hoje a gente não abre mão de dar um tratamento assim de primeiro mundo, uma equipe multidisciplinar, físio, fono, TO, e professoras, porque assim, qual que era a ideia? Alfabetizar, né? E preparar para uma inclusão. A ideia sempre foi essa, né? Como é a escolha dessas crianças para participarem do nosso sonho? Então, nós não escolhemos. Elas chegam, nós vamos fazendo triagem, tem que ter alguns, digamos, pré-requisitos, né? Nós trabalhamos só com paralisia cerebral.
Então, não adianta vir com autismo, o síndrome de Down, porque nós não sabemos trabalhar com eles. Nós sabemos trabalhar muito bem com paralisia cerebral. Então, aquela criança cadeirante, na sua maior parte do tempo, porque a minha equipe foi estruturada para isso, para atender crianças cadeirantes. A gente pega uma população que tem muita dificuldade em ter acesso a essa reabilitação. Ou seja, a população de baixa renda, que Baixa é uma... renda. Grande São as maioria. famílias, Né? Nós não fechamos portas, lógico, né? Assim, mas tem que ter um perfil, tem que ser cadeirante. E o cognitivo nós vamos descobrir como é depois, com o tempo. As etapas do nosso sonho. A criança entra, é feita uma triagem com ela, da condição socioeconômica, ela faz alguns exames e depois o que ela recebe no nosso sonho? Daí ela tem assim, a parte pedagógica, que nós dividimos entre os pequenininhos, que precisam de um preparo para alfabetizar, depois uma sala que já está alfabetizada, uma parte grande já se alfabetizou, isso na área pedagógica. E dividimos em 2 períodos, o da manhã ficam os menores e à tarde ficam os maiores. À tarde temos também na pedagogia uma sala que não se alfabetizou, a nossa ideia não é nem que se alfabetize, mas situá-los dentro da realidade. Então, está tendo eleição, o que é isso? Então, eles vão para casa falar sobre eleição, sobre essas questões. Depois, nós temos um projeto de arte e terapia, esse também está em 2 períodos, onde ou eles simplesmente trabalham as emoções, e um outro grupo que, além de trabalhar a emoção, eles produzem mesmo. Tem vários produtos no mercado. Como é que é feito isso, trabalhar as emoções de crianças com paralisia? É muito bacana, é muito, assim, é muito interessante. São pincéis adaptados, alguns pintam com pincel adaptado na cabeça e várias técnicas também, né? Então, às vezes, até eles chegam mais irritados, mas eles conseguem expressar isso na arte-terapia. O que é muito interessante que nós estamos lançando agora é um projeto. Assim, na verdade, está dando continuidade, é um projeto que já existia, mas é assim, se chama Ciranda de Emoções. Então, eles escolheram, dentro da Ciranda de Emoções, trabalhar primeiro o amor. E daí, assim, junto com a arte-terapeuta, eles falaram, expressaram o que era o amor e depois que cores tem o amor, né? E nós descobrimos que, para eles, o amor não é vermelho, coraçãozinho, é roxo, lilás, verde, amarelo, mas a pessoa olha e fala, nossa, isso é o amor. E daí estamos transformando em jogos americanos, que irão para o mercado, né? Porque eles também têm que entender isso, né? Estou produzindo, mas e daí? Fica ali parado no papel? Não. Jogos americanos, eles fizeram também uns vasos que compõem o jogo americano. Muito bem. Vencer o preconceito da sociedade e trabalhar a família para que aceite a criança é um dos grandes desafios do nosso sonho. A gente vai continuar essa entrevista logo depois do nosso intervalo. Aguardem. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Internacionalizar a economia afeta o seu emprego? Para onde vai o Brasil? Ter opinião sem análise é só repetição, 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 repetição. Informação é importante, análise é fundamental. Le Monde Diplomatique Brasil, independente e crítico. Voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Você quer divulgar as ações que sua ONG realiza? Queremos conhecer o seu trabalho. Acesse o portal do Observatório do Terceiro Setor e cadastre-se no campo Registro. Quem sabe você não seja o nosso próximo convidado. Sueli, eu falei no primeiro bloco a respeito do preconceito da sociedade, que é muito grande, e da importância da família no tratamento, né, dessas crianças e adolescentes.
Você ainda vive muito preconceito? Eu acho que o preconceito é uma coisa que existe, a gente não pode negar. Ele é fruto da ignorância, né? Assim, é muito comum alguém vir visitar as pessoas no nosso sonho, né? Entrar lá e falar, ai, acho que eu vou chorar. Eu falo, não, quer chorar, chora, não tem problema. E depois que eles têm o contato, eles percebem que não, ali tem muita vida, tem muita felicidade. Em geral, as pessoas saem de lá elevadas, assim, se sentindo muito bem, né? Agora existe, a família é importante, a sociedade é importante. Eu acho que, assim, o que eu gosto muito da inclusão, né, de todo esse processo de inclusão, é que ela mostra que nós temos o direito de sermos diferentes, porque nós somos diferentes, né? Então, e as pessoas têm que se aceitar pelo diferente, porque ser igual é fácil, né? Se estabelece ali uma regra e vamos cumprir a regra, e não é isso, né? Acho que... Em relação ao mercado de trabalho, quando essas crianças vão para o mercado? É muito complicado, Joel, e assim, existe a lei de cotas, que eu acho uma lei muito bacana, eu acho que ela, assim... A gente pode até discutir um programa inteiro sobre a lei de cotas, mas enfim. Por outro lado, a gente entende que a empresa ela tem dificuldade, sim, porque fazer a adequação de um espaço não é só colocar rampas, né? Então, você tem que pôr alguém que ajude a alimentação dessas pessoas. A paralisia cerebral, dependendo do nível, ela tem vários níveis, mas tem os que são bem comprometidos mesmo, mas eles têm o direito de ir para o mercado de trabalho, né? Tanto que nós temos um projeto de colocação no mercado de trabalho. E daí, como ele funciona? Nós propusemos para o empresário que ele contratasse 4 jovens, a princípio, começou com 4 jovens, e que ele, assim, pela lei de cotas, e esses jovens fariam um informativo. Começou como informativo, né? E porque eles sabiam ler, escrever, a gente conhecia o cognitivo deles, era maravilhoso, é maravilhoso. E daí surgiu o informativo Bem-vindo a Nós, né? Que é Bem-vindo à Associação Nosso Sonho. Daí nós fomos para Barcelona em 2010, apresentamos no congresso, foi reconhecido como único no mundo que é feito todinho por jovens com paralisia cerebral, desde a pauta até as matérias, eles que fazem. Voltamos de lá super inchados, lógico, e resolvemos transformar em revista. A revista Bem-vindo a Nós. E que ela daí tem muito mais matérias. E o que faz a revista? Ela tem alguns objetivos. Divulgar a comunicação alternativa, que é a forma como as crianças conseguem se comunicar quando não tem a linguagem oral. Já está no número 23. Estão indo para o 24 agora. Nossa, parabéns. Muita dificuldade com os empresários, porque eles precisam cumprir. Às vezes não cumpre, mas tem aquele preconceito, porque é necessário integrar esse jovem com o resto da equipe, né, da organização, dos outros funcionários. Como você tem visto esse problema com os empresários? Tá. Há uma série inclusive de denúncias, né, a respeito disso. Sim, tem. Eu acho que tem tanto aquele que insere, coloca ali, né, para cumprir cota e não dá função para a pessoa, que isso aqui eu acho uma forma de preconceito terrível. Nós tivemos sorte, porque contamos com empresários com a cabeça mais aberta. Porque, assim, se você parar para pensar, às vezes é difícil estar lá na empresa, mas aí ele não vai ter a sua carteira assinada, com benefícios, com direito de ser um cidadão. Então, assim, por que não desenvolver um projeto em algum lugar, em que, né, você vê a revista hoje, ela é super reconhecida no mercado, né? Ela divulga não só paralisia cerebral, como questões da deficiência. Então, assim, contamos com sorte, mas eu acho que o empresário precisa abrir mais a cabeça. O empresário e a sociedade, né, como um todo. Uma outra vertente do preconceito é dentro da própria família. Como é que vocês trabalham a família para aceitar o adolescente que desde criança teve paralisia e ele não pode ser discriminado, não? Então, nós acolhemos muito a família, né? Tem até 2 psicólogas trabalhando com grupos de famílias, é opcional, vem quem quer. Mas assim, na verdade, eu costumo dizer que mãe, quando ganha um filho, ela ganha junto um saco de culpa. Agora, a mãe de criança com paralisia cerebral, esse saco é muito maior, porque o que eu fiz de errado, onde foi que eu falei, será que eu devia ter insistido num parto?
N questões. Então, nós acolhemos essa mãe que está precisando de colo, né? E o que acontece? Se você não acolhe quando é muito pequenininho, quando chega na adolescência, ela transforma o ser mãe numa profissão e ela não deixa o filho para a vida. Eu acho que essa é uma questão muito séria que a gente enfrenta, né? Então, essa mãe que super protege. Então, você vê que você vai para fora, você vê pessoas com deficiência, que elas têm um copo d'água, por exemplo, do lado do canudo, a pessoa vira e bebe. A mãe brasileira parece que ela faz questão de alimentar, ela faz questão de dar água, e isso impede a autonomia dessa pessoa, que ela pode ser dependente, mas ela pode ter autonomia. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão, até quando eles vão para o mercado de trabalho. Você foi acolhida em relação ao teu filho? Pergunta difícil, né? Assim, eu acho que eu precisei abrir tantas portas que agora eu quero brigar por todo mundo, entendeu? Foi bem difícil, foi bem complicado, assim, mas eu era muito jovem, sempre tive muito bom humor. Então, eu ia para a rua, as pessoas olhavam e eu falava assim, te mando uma foto, você quer? Então, assim, eu brincava muito com a situação, mas é bem desconfortável, né? As pessoas olharem, ou eu sinto isso nas mães também, né? Então, assim, a gente tenta esclarecer hoje até, né? Você transformou essa experiência que você sentiu na própria carne numa ajuda às outras mães. Sim. Muito bem, nós vamos para o intervalo e voltamos dentro de instantes. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. A vida nos traz muitas conquistas, mostrando que todo conhecimento e esforço compensaram em cada detalhe, cada emoção. Estudar na FIA me fez crescer profissionalmente e a conquistar um objetivo maior, que foi a felicidade de ajudar meus filhos numa carreira brilhante. E a FIA compartilha esses sonhos com a melhor estrutura, corpo docente e networking que conduzem ao sucesso e à felicidade. FIA, sua maior conquista. Voltamos com o último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. Hoje com o Sueli Katz, do Nosso Sonho. Sueli, eu estava vendo aqui as entrevistas e a gente vê que os PCs já deram certo no mercado de trabalho, né? O vereador de Itaúna, em Minas Gerais, o Cleison Fernandes de Faria, que é analista de sistema e vereador da cidade, né? Sim. E assim, o interessante dessa revista é que assim, o pessoal vai atrás de pessoas com deficiência, não necessariamente paralisia cerebral, mas que criaram projetos ou estão no campo profissional e assim transformando o mundo. Você pode ver aqui, depois tem uma cabeleireira. E superaram as dificuldades, né? Com certeza, uma cabeleireira que ela é deficiência visual. Então, assim, eles vão atrás dessas matérias. E eles fazem uma coisa muito interessante, que eu gosto muito também. Eles fazem a inclusão às avessas. Então, eles marcam, vão fazer uma entrevista com, sei lá, o dono de um restaurante. E eles não falam que eles têm paralisia cerebral. Eles já chegam lá, entendeu? Com as cadeiras, uma festa, não sei o quê. Então, quem está lá acaba aceitando, né? Porque depois que você tem o contato, você supera, né? Você percebe que é um mundo muito rico. Muito bem. Muito difícil tocar essa revista? Essa revista, ela é trabalhosa, porque tem toda uma estrutura por trás. O coordenador é o Johnny, que é ele também tem paralisia cerebral e tem baixa visão. Mas ele é muito capaz. Então, a gente fez questão de colocar um coordenador, alguém que saísse do grupo. O grupo escolheu o Johnny, né? Mas fora isso, a gente tem uma estagiária. Quando você fala em grupo, quantos trabalham? Hoje são 10. São 10 jovens que trabalham na revista. Trabalhando. São os repórteres, os redatores. Isso. Quem faz a programação visual. Fazem tudo. A programação visual é um profissional e a gráfica que doa, né, pra gente. E alguns voluntários todos também PCs, participam. Todos PCs. Nós temos... não, a gráfica não.
O programador visual também não. Daí que você tem que pôr profissional, porque a gente quer uma revista muito boa no mercado, né? E a gente não tinha nenhum PC com essa formação, entendeu? Agora, é uma revista muito agradável de fazer, a gente se diverte muito com ela. Foram premiados, né? Sim, e assim, muito reconhecidos, né? Muito bom. Sueli, quais os jovens que saíram do nosso sonho e que hoje estão no mercado de trabalho? Então, a gente não tem essa proposta deles saírem para o mercado de trabalho. Eles trabalham lá, mas desenvolvem um projeto lá dentro. Agora, dentro desses jovens, nós temos histórias muito ricas. Por exemplo, uma jovem que chegou lá em depressão, porque ela foi meio que escorraçada da faculdade de jornalismo. Colocaram todos os empecilhos até ela sair, né? E ela escreve super bem. Eu falei, não, fica na revista, a gente vai conseguir uma vaga para você. E 2 meses depois ela foi realmente contratada. Mas essa jovem, a mãe dela passou a vida inteira carregando ela desde pequenininha, né? De ônibus, a mãe dela é faxineira, e para cima, para baixo, sempre carregou. E assim que ela foi contratada, uns meses depois, a mãe fez anos e ela fez uma festa surpresa para a mãe. Então, assim, você vê como se inverter os papéis, né? Hoje ela pode fazer uma festa surpresa para a mãe. Hoje ela pode dar uma tranquilidade para a mãe, quando a mãe pensou a vida inteira que ela que teria que, né, ficar com essa filha. Então, assim, você inverte o papel. Isso eu acho que a sociedade tem que se compreender. E, claro, mais. melhora a autoestima. Com certeza, né? Hoje, assim, quem acompanha a gente, aconteceu até ver uma pessoa, assim que a gente abriu e veio um ano atrás, ele não se conforma como eles mudaram, né? Hoje eles falam, eles dão entrevistas, eles enfrentam a vida, né? Porque eles estão no mundo. Esse exercício de cidadania é acompanhado por várias etapas no nosso sonho. Começa com a entrada, né? No primeiro Sim. bloco eu já te perguntei isso, mas eu acho que é importante você ressaltar novamente, como você constrói um cidadão dentro da instituição. Então, ele entra pequenininho, realmente, né? Daí passa depois pelo processo de alfabetização, que não é um processo tranquilo. Assim, até a gente precisa... Nós damos suporte até para as escolas, porque, assim, qualquer criança... O que é alfabetização? É você descobrir que o B com o O forma o BO, o L com A, lá, bola. Isso é um milagre, né? Eles têm muita dificuldade nesse processo de juntar as letras. Então, nós descobrimos um método de alfabetização. Nós pesquisamos, ainda estamos tateando, mas o nosso índice hoje é alto na alfabetização, inclusive de jovens, que assim, que as escolas já tinham, não dá mais certo, já tinham desistido. A gente não desiste, a gente não promete que eles serão alfabetizados. Nós só prometemos não desistir. Isso é muito importante. O que você diria para as mães que têm um filho PC ou uma filha e que luta com dificuldades para incluir esse jovem na sociedade? Essa é a primeira coisa que eu diria, não desista. Assim, você vai aprender muito com seu filho, não desista, mas procure apoio, né? Você também, ninguém nasceu para ser infeliz. Nós nascemos para transformar o mundo. Nós temos alguma missão, mas não precisa sofrer com isso, né? E também não precisa deixar de chorar. Chorar faz parte, né? Eu acho que a princípio você recebe um baque mesmo, nasceu uma criança que você não sabe nem o que fazer com ela, é complicado, né? Mas não desista e procure iguais. Tem muita gente, nós temos no nosso sonho grupos de apoio, que assim, é muito bacana quando você fala, alguém ouve assim, aquele pensamento que você acha que até é sombrio, né? Você consegue pôr para fora uma emoção e a mãe do lado fala, mas eu sinto igual. É muito importante esse apoio. Então, não sofra, vá atrás, não desista. A família resiste muito nesse processo de inclusão? Eu acho que porque ela tem ideias preconcebidas, né? Ela acha que o PC vai viver aquela vidinha no cantinho ali e tal. E vocês não, vocês estão propondo que ele volte a ser uma pessoa economicamente ativa, um integrante da sociedade. Então, eu acho que a família, ela sofre muito, Joel. Ela sofre bastante, porque assim, é a família que barra o preconceito, né? E assim, e às vezes você tem que
criar conceitos próprios, né? E daí vem uma instituição e fala, vamos derrubar esses conceitos, né? Esses conceitos podem ser alterados. Mudar o paradigma não é fácil. Não é fácil. E assim, na verdade, se montou, não foram conceitos, foram defesas, né? E daí a gente está falando para ela, baixa a defesa e vamos para o mundo. Nós estamos juntos, mas vamos para o mundo. Então, assim, acho que a família tem certa resistência. O que a gente percebe também é que quando eles são pequenininhos, a família investe muito. Daí chega aos seus 14, 15 anos, a família começa a esmorecer, né? Porque, de repente, essa criança, ela não vai mesmo sair correndo. Ela não vai, o pai não vai chegar em casa, ela vai gritar papai. Ela não vai fazer isso, mas ela vai olhar para o pai e vai sorrir. Até quando a gente lança, nós queremos muito lançar o nosso sonho bebê até para dizer isso, né? Que, de repente, o seu filho não vai falar, mas ele vai sorrir com certeza, entendeu? E o sorriso é muito importante, né? São os sorrisos que mudam o mundo, né? Esse impacto da mãe, do pai em relação à criança PC surge desde que ele nasceu. Como te informaram isso? Houve sensibilidade da parte médica de contar para você? Zero. E assim, é o que a gente mais vê lá também, né? Hoje está surgindo uma nova geração um pouco mais humanizada, mas em geral eu tenho mães que me falam assim, que o médico falou, vai lá, se despede do seu filho que ele tem mais 2 horas. Assim, nesse nível a coisa, né? Eu, sinceramente, eu nunca fui informada que meu filho era PC. Eu descobri, assim, ouvindo nas reabilitações, nunca teve diagnóstico, entendeu? E assim, então a gente sente assim uma certa insensibilidade mesmo. Não estou querendo comprar briga com os médicos, pelo contrário, eu acho que assim, é um ser humano sofrendo e muito ali, né? É um ser humano que precisa de colo, de um abraço, e precisa ouvir, olha, seu filho vai conseguir, porque vai. Bom, para as mães que têm crianças PC em casa, como você suplantou todas essas dificuldades e criou o nosso sonho de uma mãe que teve PC? E olha, chegou onde você chegou? Então, eu acho, era um sonho. Eu sentia muita dificuldade de encontrar escola até para o meu filho. Assim, não tinha, ele era um caso muito grave, eu sempre ouvi isso, né? E era um sonho, então vale a pena sonhar. Quando você já sabe qual é o seu sonho, ele já está se realizando. Então vá atrás, sonhe sim, realize e acredite, né? Acredite. Não se deixe influenciar pelas vizinhas. Eu tive vizinha que falou, nossa, teve uma mãe de autista que conseguiu, você não vai conseguir com o seu? E assim, eu vou te falar que eu não chorei muito, eu achava que realmente eu não iria conseguir nunca. E eu consegui, ele foi feliz, ele viveu 24 anos, muito feliz. Os meus filhos, eles têm uma formação incrível, eles são terceiro setor, eles abraçam as pessoas. Então, assim, conseguimos sim, ninguém sabe qual é a missão de cada um, né? A dele, provavelmente, eu até falo que nem sei se foi a missão dele, mas a missão da partida dele foi trazer o nosso sonho. Parabéns pelo teu trabalho, prazer em revê-la. E continue, conte com o Observatório no teu trabalho. Obrigada. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Nós queremos continuar em contato com você. Acompanhe notícias, artigos, nosso programa de rádio, TV e muito mais no portal observatório3setor.com.br. Este e todos os nossos programas você encontra no nosso canal do YouTube. Inscreva-se, assista e dê a sua opinião. E não se esqueça de que todas as terças e quintas-feiras tem programa de rádio ao vivo, na Rádio Trianon, às 14 horas. Espero você. Até o próximo programa.